7777. Quero continuar trazendo investimentos para a saúde, apoio às entidades sociais, infraestrutura para o nosso estado. Deputado estadual Alexandre Pereira, 77777. O interior do nosso estado precisa ser fortalecido. Jamil ONU 77566. Nosso Noroeste Paulista tem que ter sangue novo. Dr. Harry Estadual 77788. Carlão dos Trabalhadores e Trabalhadoras 77888. A sua voz na Assembleia. Propaganda eleitoral gratuita. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Vou trabalhar por você de Campinas e região. Rodrigo Farmadic, o seu tem força para mudar. 44019. Por São Joaquim da Barra e região da Alta Mogiana. Para deputado estadual, Walter Martins Júnior, 44888. Quero cuidar de você e da sua família. Vamos construir uma nova história. Tiago da Maranhão, estadual 44140. União Brasil 44. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes. Tivemos a primeira hoje. Hoje teve uma transmissão num pool de rádios aí, de emissoras de rádio, em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil. Por isso não tivemos a primeira edição às 11h30 da manhã. Estamos chegando com a segunda edição e com muita informação para você. Afinal de contas, hoje tem futebol na Libertadores da América, futebol na Série B do Campeonato Brasileiro, com Guarani transmissão aqui na CBN Campinas. Vamos falar do vôlei. O Brasil está em quadra nesse momento no Mundial de Vôlei. Tem início de Champions League, tem muita coisa e tem Júlio Nascimento também. Trazendo destaque, Júlio. Muito bem, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Vamos falar sobre o Guarani, que tem compromisso importante nesta noite contra o Vila Nova, com a chance de sair da zona de rebaixamento. O técnico Moser ainda sustenta alguns mistérios sobre o time titular. E informações da Ponte Preta, que tem 3 voltas, mais um desfalque confirmado para enfrentar o Sport amanhã à noite no Majestoso. Legal, destaque do Carlão também. Boa tarde para você, Carlão. Tudo bem comigo? Tudo tranquilo, Cabela. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Uma terça-feira nobre com Libertadores, Série B de Campeonato Brasileiro. Uma decisão, aliás, uma super decisão para o Guarani. Quem sabe aí, uma vitória do Bugre, a gente já começa a vislumbrar a permanência do time alviverde campineiro na Série B. Pois é, quando você fala em super decisão, tem super decisão também na Libertadores da América. Vamos lá pro Allianz Parque. Ele está ao vivo lá na Casa Verde do Palmeiras. Fábio Scheibe, boa tarde, o seu destaque desse grande jogo de logo mais, Fábio. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, a CBN aqui em loco desde o Allianz Parque, onde daqui a pouco, às 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Paranaense decidem quem será o primeiro finalista da Taça Libertadores da América. O jogo promete pegar fogo, Cabela. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí atrás de você aí. Pra quem tá no YouTube, tá acompanhando. Os portões já estão abertos já, é isso, Fábio? Não, Cabela, aqui estamos na rua Turiaçu, né? Antiga Turiaçu, a rua Palestra Itália, no portão A, aqui no Allianz Parque. O pessoal vem aqui, visita a Mega Store que tem do Palmeiras ali dentro. O pessoal tá aqui procurando ingresso ainda também, né? Mas o clima de decisão já está aqui, já está latente aqui no Palestra Itália, viu, Cabela? Legal, você está falando de ingresso, tem ingressos ainda à venda, é isso? Ingresso na bilheteria não tem, né? Mas você sabe como essa prática nefasta que existe no Brasil, ingressos vendidos a um preço de ouro aqui nas alamedas do Parque Antártica, viu? O ingresso que antes era cobrado, por exemplo, no setor mais popular do estádio a R$180, que já é salgado,
Tem cambista aqui vendendo por R$800, Cabela. Meu Deus do céu, daqui a pouco você volta com mais informações trazidas aí direto ao Allianz Parque, aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição. Antes da gente sair para a ficha técnica aqui, eu quero voltar com o Carlão. Ô Carlão, Jorginho é o novo técnico do Vasco da Gama, rapaz. É verdade, foi anunciado aí o Jorginho, que estava no Atlético Goianiense, como jogador do Vasco foi muito vitorioso, já numa reta final de carreira, mas o Vasco precisava de um comandante, precisava de uma referência. O Emílio, né, o treinador lá, que aliás deu uma declaração super engraçada com relação ao jogo contra o Grêmio na próxima rodada, Emílio Faro, né? Ele não é treinador, não é do métier, né? Então chega o Jorginho com a missão de conduzir o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Ô Cabela, pelo andar da carruagem, a CBN estará em loco até no Equador, hein? É, rapaz, já imaginou isso? Pois é. 5 minutos e o Paris Saint-Germain já faz Olha, senhora, cara, não deu nem tempo de começar o jogo, rapaz. É o grande jogo da rodada, porém a Juventus está muito desfalcada, né? Existia até a expectativa do Di Maria enfrentar o Paris Saint-Germain, mas o Di Maria não está em campo, né? Não estou acompanhando a partida, mas as últimas notícias davam conta que o argentino não estaria em campo. É uma Juventus meio desfigurada e o Paris Saint-Germain tem que tirar proveito. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, as imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários Carão de Freitas, reportagens Júlio Nascimento e também de Fábio Scheibe hoje, ao vivo lá do Allianz Parque, coordenação de esportes Rafael Pio e direção-geral Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. A gente vai pro intervalo e volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munk Mac, aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais. Equipe especializada em içamento e remoção industrial, somada à maior frota de guindastes e Munks do mercado. Atendimento imediato para Campinas e região, com transportes para todo o Brasil. Qual é o segredo da Munk Mac? Flexibilidade em qualquer circunstância. Atender às necessidades de nossos clientes. monkmac.com.br 3279-0005. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Muito bem, vamos falar com Thaís Azevedo sobre as estradas desse momento. Thaís, boa tarde. Ótima tarde, boa tarde aos ouvintes da CBN. Vamos começar falando da rodovia Santos Dumont, que já tem trânsito carregado sentido Indaiatuba, ali na saída do trevo Sérgio Mota. No sentido Campinas, motorista ainda encontra trânsito fluindo bem. Pela rodovia Campinas-Montemor, são boas as condições, sentido Campinas e sentido Montemor. Pela rodovia do Alberto Panzan, motorista também não encontra dificuldades e segue tranquilo, sentido rodovia Anhanguera e sentido rodovia dos Bandeirantes. O anel viário Magalhães Teixeira também tem pistas livres, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. Cabela. Legal, Thaís, você volta daqui a pouquinho. Lar Center, promoção dupla premiada. Você e seu profissional de decoração concorrem a uma viagem cada. Consulte regulamento em larcenter.com.br. Autorizada pela CAI. Venha conhecer o dinamismo da linha mais completa de veículos elétricos do Brasil. Aqui você encontra a esportividade e sofisticação nas versões SUV, Sportback e o super esportivo RS e-tron GT. O Audi mais potente já produzido em série no mundo. E tudo à pronta entrega. Seja um dos privilegiados a aproveitar as super condições de lançamento com valorização do seu usado e taxas de financiamento a partir 5052 19-3241-5052. Grupo Angelina. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. O Brasil está em quadra pelo Mundial de Vôlei Masculino, oitavas de final. O Brasil está enfrentando a seleção do Irã, na Polônia, esse jogo. O Brasil, que fez toda a primeira fase na Eslovênia, está fazendo esse primeiro jogo do mata-mata na Polônia. Neste momento, primeiro set, 18-14, Brasil 4 pontos à frente da seleção iraniana. Quem vencer esse jogo, na próxima fase, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Sérvia e Argentina.
No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis, é claro. Batata extra, apenas R$ 2,99 o quilo no Clube Good Bom. Banana R$ 3,99 o quilo no Clube Good Bom. Cebola extra, só R$ 3,99 o quilo no Clube Good Bom. Tomate especial, R$ 3,99 o quilo no Clube Good Bom. Ofertas válidas até 7 de setembro. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição. Você pode participar com a gente mandando seu WhatsApp através do nosso número aí, o 991869070, 991869070, 19 é o DDD. Você também pode interagir com a gente através do nosso YouTube. Estamos transmitindo nesse momento no CBN Campinas e também lá no CBN Esportes. Você pode mandar o seu recado, CBN Esportes CBN Campinas, também a nossa transmissão no YouTube. Fique à vontade em participar com a gente, mandar o recado. Tem muita gente participando já aqui, não é? Romantiezer tá mandando aqui um abraço, buenas tardes do Emerson Santana, o Marcelo Craimbu, tarde, Cabelo e Companhia Limitada, vai Bugrão, tem que ganhar, certo, Cabelo? Verdade, tem que ganhar hoje, hein? Tem que ganhar hoje. O Romantiezer manda mais uma aqui, boa tarde, equipe CBN, a melhor de Campinas, hoje não sai o primeiro classificado, e sim o adversário do Flamengo na final da Libertadores, bem lembrado, porque o Flamengo teve uma goleada de 4-0 semana passada e amanhã joga com toda essa vantagem contra o Vélez no Maracanã. Também aqui tá mandando recado através do nosso WhatsApp, o Marcelo do Jardim Marisa. Boa tarde, Cabela, toda a equipe. Sabadão no Brincão assistiu o Bugrão vencer o Sampaio. E ouvindo a ótima narração, comentários de toda a equipe, parabéns, nota 1000. A equipe de arbitragem, principalmente o assistente, ano passado anulou o gol do Bugrão legítimo. Ano passado o Guarani Vila Nova teve problema no VAR e o VAR não funcionou lá. Aí teve problema lá e não conseguiram resolver, não é? Tomara que hoje não tenha nenhum problema, que possa ter o jogo e o jogo transcorrer normalmente e, claro, com vitória do Guarani logo mais à noite. Antes de eu abrir aqui as informações da Ponte Preta, que é o nosso próximo bloco aqui, Carlão, você viu o gol do Mbappé? Não vi, Cabelo. Não viu? Eu tô no estúdio aqui. Não vi. Eu tô sem a televisão aqui, tô sem o monitor e infelizmente não vi. Eu vou mandar pra você então no seu WhatsApp, Carlão. Depois você vai falar pra mim o que você achou desse gol do Mbappé com o passe do Neymar. Só dá uma olhada. Só dá uma olhada só na pintura que foi o gol do Paris Saint-Germain com 5 minutos de Champions. Não é 5 minutos de jogo, é 5 minutos de Champions, porque tá começando a Champions League hoje e o Paris Saint-Germain a 5 minutos marcou 1-0 sobre a Juventus, a velha senhora. 16 horas, 18 minutos, bota o hino da macaca. Vamos falar da Ponte Preta que joga amanhã, hein? A Macaca joga amanhã. E tem uma baita de uma pedreira pela frente, hein, Júlio Nascimento? Cabelo chegando com informações da Ponte Preta, que encerra nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Sport amanhã no Majestoso. Os ingressos seguem à venda, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para o setor de arquibancada e para geral, 50 e 25 no setor VIP, os mesmos valores dos últimos jogos. A Ponte que vem de 5 vitórias consecutivas dentro de casa e tenta alcançar a sua melhor marca dos últimos anos, atuando como mandante com a sexta vitória seguida, e o técnico Hélio dos Anjos projeta o confronto contra o Sport. Eu espero um confronto mais difícil do que foi contra o Bahia. A competitividade das duas equipes é maior, né? A competitividade do Sport, mesmo não estando na frente do Bahia, é uma competitividade maior. E eu conheço bem, temos acompanhado e muito o adversário, esse adversário. E esses números que você falou são significativos, né? Eles estão tendo uma dificuldade de números de gols pró, mas ao mesmo tempo é um time que define muito a gol, né? Tem uma defesa sólida, tem uma defesa bem postada, com 2 zagueiros interessantíssimos, apesar de que o Thierry ainda está machucado, mas pode retornar contra a gente. Eu espero mesmo um jogo competitivo, um jogo de detalhe e um jogo que nós temos que fazer sim prevalecer a nossa estrutura de jogo. O Sport, em alguns jogos fora de casa, não recebeu tanta intensidade como eu gosto que a minha equipe joga. E naturalmente a gente vai tentar
neutralizar esse adversário com a nossa intensidade. Tá então, Cabelo, a palavra do Hélio dos Anjos, a Ponte que tem 2 compromissos importantes dentro de casa. Sport e Ituano, se conseguir 6 pontos, alcança 42 e aí vai ficar apenas 3 do primeiro objetivo, que são os 45 pontos na Série B, Cabela. E se conseguir uma vitória frente ao Sport, como disse o Hélio dos Anjos, é um adversário um pouco mais difícil do que foi o Bahia, porém o Sport também não recebeu uma pressão como a Ponte Preta faz aqui em Campinas, então isso pode ter vantagem aí para a Macaca. Mas tem que entrar e ganhar, e se ganhar depois tem o Ituano, que também é em casa, mais 3 pontos seria interessante, a Ponte Preta já chegaria no número que livraria ela do rebaixamento. Agora, para o jogo de amanhã, Carlão, o time tem que estar muito focado e muito concentrado, hein? É final, também é final. Aliás, que semana, né, nós estamos vivendo e que doblete, né? 2 rodadas super importantes para a Ponte Preta. Já nós vamos falar do Guarani também sobre essas 2 rodadas fora de Campinas. Mas no caso da Ponte, ela está aí não com a faca e o queijo na mão, até porque os 2 próximos adversários são complicadíssimos. Mas ela está com uma situação concreta, palpável, para chegar aí na marca dos 40 pontos, ou na casa dos 40. O que eu digo? O Ponte está com 36, 42 pontos, né, conquistando as 2 vitórias, com 4 pontos chega aí aos 40, então seria importante ela pontuar nessas 2 partidas para aí sim encaminhar a sua permanência. 2 adversários terríveis, a começar pelo Sport. Entendi o que o professor Hélio disse, né, o porquê não há tanta competitividade assim com relação ao Bahia. O Bahia está com a sua situação quase que resolvida, né? Então, ele se dá ao luxo até de poupar jogadores. O Ricardo Goulart sentiu alguma coisinha, não terminou o jogo contra a Ponte, né? Se estiver perdendo também, calma, vamos lá. Se a gente buscar o empate, vai sair naturalmente. Não adianta forçar as coisas, até para apostar as suas fichas na Fonte Nova. Então eu imagino assim que o Bahia esteja pensando nesta reta final de Série B de Brasileiro. Agora o Sport não. O Sport ele tem que ter uma alta rotação, não só na Ilha do Retiro, mas fora também. Então por isso vai ser um jogo complicado, um jogo duríssimo. Ontem nós falávamos, né, Cabela, de repente até o empate pode sair como um bom resultado, porque hoje eu acho que a Ponte ela está numa campanha de construção desses 42 a 45 pontos, né, uma pontuação que dá a possibilidade da Ponte permanecer. Então, e o campeonato por pontos corridos, seja Série A ou seja Série B, é um campeonato de inteligência, é um campeonato de estratégia. Então, por isso, amanhã a Ponte não se deve lançar como louca para o ataque para tentar definir o jogo. Tem que jogar com comedimento, com tranquilidade, com calma, bola no chão, impor este ritmo maluco no bom sentido, quando joga no estádio Moisés Lucarelli, para aí sim conquistar uma vitória, ou quem sabe, pelo menos, né, na pior das hipóteses, pontuar neste jogo duríssimo, nesta batalha que vai ser contra o Sport Recife. Haaland faz 1-0 para o City sobre o Sevilha. Momento que o Mbappé faz o segundo gol da equipe do Paris Saint-Germain lá no Parque dos Príncipes. Que coisa essa Champions League, que coisa! E a Macaca amanhã tem desfalque pela frente para enfrentar o Sport, não é, Júlio? Cabela, falando agora sobre a equipe da Ponte Preta que deve enfrentar o Sport amanhã à noite, a Macaca tem 3 voltas importantes. Matheus Silva, Arthur e também o Alisson, que cumpriram suspensão na última rodada. Mas ela perde o Leonaldi. Sendo assim, o Hélio tem que mexer mais uma vez. Aliás, será o 26º jogo que a Ponte vai precisar mudar a escalação de uma partida para outra. Apenas 3 vezes que a Ponte conseguiu repetir isso, repetir um time de um jogo para o outro, e todas essas partidas foram realizadas no primeiro turno. Então, a Ponte tem sofrido muito com a questão das suspensões, né? Porque é o time mais indisciplinado, é o time que mais toma cartão amarelo. Então, claro que isso afeta também na questão da sequência, e tem, claro, também a questão física, né? A Ponte perdeu alguns jogadores durante boa parte desta Série B. Mas a provável equipe para enfrentar o Sport é de Kaique França, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, meio campo com Felipe Amaral, Alisson, Fraga ou Leandro Bárcia, Elvis, Fecim e Luca.
E o Sport também tem problemas, viu, Cabela? Para enfrentar a Ponte, o técnico Claudinei Oliveira tem lidado aí com alguns problemas. O Rafael Thierry, que é o titular do sistema defensivo, ainda não está 100% fisicamente, pode ser mais uma vez vetado. Nesse caso, o Chico faria a dupla com o Sabino. O Sander, que é o lateral esquerdo titular, também é dúvida. E se o Sander for vetado, o Luciano Juba, que foi um dos destaques do primeiro jogo entre Sport e Ponte lá no primeiro turno, o Luciano Juba é atacante, ele pode fazer a função de lateral. Então seria ali um setor para a Ponte explorar durante o jogo. Nesse cenário, o Wanderson entraria no time. O Sport, que tem no ataque Wagner Love, 7 gols, apenas um gol. Aliás, 7 jogos, apenas um gol para o Wagner Love. Foi justamente na estreia que ele marcou com a camisa do Sport, mas nos últimos 6 jogos ele passou em branco, viu? Pois é, estreou bem com gol, mas depois não marcou mais gols. Agora, se o Guarani marcar gol e não tomar, vai fazer 3 pontos, Carlão. Vai a 32. E como só joga o Guarani hoje, o Guarani vai sair, vai dormir fora aí da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, e vai empurrar o CSA para a zona de rebaixamento. Olha como é importante, hein? Para ficar mais leve, tranquilo e solto o Guarani nesse momento do Campeonato Brasileiro, hein, Carlão? E é verdade, é um jogo de decisão, É claro que a gente leva em conta o fato do Vila Nova jogar em casa. O Vila Nova, antes do jogo contra o Grêmio, que foi roubado lá em Porto Alegre, o Vila Nova vinha de uma série de 9 jogos invictos, né? Deu uma guinada na competição. Hoje briga realmente até com o Guarani, mas briga de uma forma muito cristalina para escapar do rebaixamento. Então hoje uma decisão. E tudo isso que eu falei do Vila Nova também se encaixa ao Guarani. O Guarani vem numa crescente, vem numa evolução, nos jogos... Perdemos o contato com o Carlão. Falava do Vila Nova, o adversário do Guarani, logo mais à noite, 9h30 da noite. Transmissão aqui na CBN Campinas. Eu estarei narrando, o Léo Tonin estará nas reportagens, o Carlão de Freitas nos comentários e o Júlio Nascimento vai fazer a apresentação logo mais à noite, nesta 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, começa com Vila Nova e Guarani hoje. Amanhã tem Ponte Preta Esporte, tem o Sampaio Correia contra a equipe do Novo Horizontino. Na quinta-feira tem Criciúma e Bahia, tem Cruzeiro e Operário, também na quinta-feira. Na sexta-feira o Náutico recebe o Brusque. No sábado tem Ituano e Tombense. Também no sábado, às 16h, tem CSA e CRB. O Londrina pega a Chapecoense às 18h30 no sábado. E no domingo, clássico, tem Grêmio e Vasco às 16h, lá na Arena do Grêmio. Tá ok, Carlão? Pronto. Já tá recuperado aí, Carlão? Opa! Mais que recuperado, pronto para a Batalha de Goiânia logo mais, Cabelinha. Legal, bacana. São 4h27 minutinhos, 4h27. A gente está acompanhando aqui. O clima tá quente lá no Parque dos Príncipes, rapaz. Os dois já teve bate-boca, empurra. Entrada dura em cima do Mbappé. 2-0 pro Paris Saint-Germain. A Champions League só tá começando, hein? Aliás, amanhã o Rafael Bellatina vai bater um papo com a gente. Vamos falar muito sobre essa Champions que tá começando, primeira rodada, portanto. E você vai saber tudo aqui dentro do nosso CBN Esportes, segunda edição. Daqui a pouquinho a gente vai voltar lá no Allianz Parque para bater um papo com o Fábio Chaib logo depois do intervalo. Dá pra ir adiantando aí, Bolachinha? Vamos pro intervalinho? Também tem a repórter CBN e a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Estar bem preparado. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Terça-feira, 6 de setembro de 2022. A caderneta de poupança registrou saque líquido de 22 bilhões e 16 milhões de reais em agosto. Esta é a maior saída líquida nominal para todos os meses da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995. O volume de retirada também ficou muito acima do resultado negativo do mesmo mês do ano passado, quando foram retirados pouco mais de 5 bilhões e 400 milhões. O incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília já destruiu mais de 2.000 hectares de vegetação. Num período de 24 horas, as chamas atingiram quase 5% da reserva ambiental. Segundo os bombeiros, o fogo ainda não foi controlado. O incêndio começou na manhã de ontem. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele deixasse a relatoria do inquérito que apura a conduta de Jair Bolsonaro. No fim de 2021, o presidente da República mentiu ao associar a vacina contra a Covid-19 ao risco de contrair HIV. Moraes determinou ainda que a PGR se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar Bolsonaro por incitação ao crime. O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou uma profunda reforma ministerial menos de 48 horas depois de a população rejeitar a proposta de uma nova Constituição. A mudança ocorre apenas 6 meses do início do governo e remove antigos aliados de Boric. De acordo de cargos importantes, o presidente afirmou que a alteração foi dramática, mas necessária. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, segunda edição. São 4 horas e 33 minutinhos, dá tempo ainda para você mandar aquele recado bem bacana, aquela mensagem bem legal através do nosso WhatsApp, o 991869070. Você pode mandar a sua mensagem, mandando o seu recado, interagindo conosco aqui no CBN Esportes, segunda edição. Tá no YouTube? Pode mandar pelo YouTube também sua mensagem. O Mário Fernandes mandando boa tarde pra gente aqui. Um abraço para você, obrigado pela companhia. Bota o hino do Palmeiras aí, meu caro Bolachinha. Aliás, por falar em Palmeiras, né? A Beth de Valinhos está dizendo aqui, ó, boa tarde, Cabela.
Qualquer time verde que entra em campo hoje, que ganhe e ganhe bem. É Beth de Valinhos mandando recado aqui. Boa, Beth, boa, bem legal, bem legal. Aliás, vamos falar a respeito da preparação do Palmeiras. O Palmeiras teve toda uma preparação pensando exclusivamente nessa decisão de hoje contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras começa o jogo em desvantagem, Leonardo Dai. Começou com um pedido inocente do técnico Abel Ferreira lá no mês de março, num jogo de primeira fase de Campeonato Paulista. Arranjem uma música, arranjem uma letra curta, vinda de vocês, que puxe a equipa nos momentos que nós precisarmos. Pouco tempo depois, no dia 3 de abril, o Palmeiras pisou no Allianz Parque para decidir o título estadual, após ter perdido por 3-1 para o São Paulo no primeiro jogo. Das arquibancadas, veio o grito que embalou a remontada triunfal com uma goleada histórica por 4-0 em cima do rival. O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Eu não sabia que existia esta canção. O time da virada e o time do amor. Eu não sabia. Eu agradeço a todas as pessoas que trabalharam para criar uma música, mas ela já existia no nosso clube, na história do nosso clube. Agarrem-na, é isto que nós precisamos. Nascia ali o lema do Palmeiras em 2022. Este ano, como nunca antes na era Abel Ferreira, o Palmeiras foi, de fato, o time da virada. Em 19 oportunidades na temporada, o time de Abel Ferreira sofreu o primeiro gol do jogo. Desses 19 jogos, ganhou 6, empatou 8 e perdeu apenas 5. Foi assim, por exemplo, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Perdendo por 2-0, buscou um 2-2 contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Nesta terça, às 9h30 da noite, a situação é um pouco diferente. O jogo começa 0-0, mas o confronto da semifinal da Libertadores começa 1-0 para o Atlético Paranaense. Placar do jogo de ida em Curitiba. O zagueiro Gustavo Gomes aposta que a força da torcida, que já comprou 37.800 ingressos, será determinante para este elenco entrar mais uma vez na história, com a terceira final de Libertadores consecutiva. Não, ajuda muito, né? Já demonstraram em vários jogos, no último jogo da Libertadores, Campeonato Paulista, da Recopa também. Acho que o apoio da torcida vai ser muito importante para nós, para chegar em uma final da Libertadores e ficar na história, né? De São Paulo, Leonardo Dai. Tá aí, portanto, como foi a preparação para esse jogo de hoje, né? E agora a gente vai falar direto ao Allianz Parque, lá onde daqui a pouquinho tem o espetáculo entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Aliás, é o que nós esperamos realmente, um espetáculo do futebol logo mais à noite, né, meu caro Fábio Chaib? Mais uma vez aí, a movimentação é grande, né, Fábio? É verdade, Cabelo, a movimentação grande aqui, ainda restando 5 horas para o duelo de semifinal de Taça Libertadores da América, mas a torcida já está comparecendo, já está vindo, já fazendo aquela festa, né? Estou localizado aqui no portão A do Allianz Parque, na antiga rua Turiaçu, agora a rua Palestra Itália, aqui na zona oeste de São Paulo. E o clima aqui é um clima bem de festa e de otimismo também, né? Apesar do tempo, o tempo aqui típico paulistano, 18 graus agora, mas dentro do campo, às 21h30, promete ser bem quente, viu, Cabela? Legal, legal. E a expectativa aí? A galera tá achando que o Veiga joga, que o Veiga não joga, fica no banco, nem por banco vai. Qual é a expectativa do torcedor do Palmeiras? Pois é, apesar dessa artimanha ser do lado contrário, como de costume, como historicamente Filipão sempre fez, Abel Ferreira tá fazendo uma história aqui, né? Não sabe se o Veiga ainda joga ou não, treinou ontem. Mas a expectativa da torcida é que o Veiga jogue também, junto com o Scarpa, que volta hoje pro time, né? A expectativa é que o Veiga jogue sim hoje aqui à noite, viu, Cabela? Pois é. Agora, esse treinou ontem também aí, pode não ter treinado, né? Esse treinou ontem, só foi divulgado fotos do treino, não mostrou ele jogando, correndo, nada, né? Só fotos foram divulgadas. É isso, Fábio? Faz parte da decisão, né, Cabelo? Esse mistério, né? Esse mistério. É verdade. Que já acompanha, porque a gente não tem acesso aos treinos, só por via imagens de assessoria de imprensa dos clubes, então fica mais difícil saber isso. Mas a expectativa é que o Veiga jogue, por ser um jogo tão decisivo assim, acho que provavelmente o Veiga deve entrar em campo hoje sim, viu, Cabelão? Então, Carlão, a gente pode ter Veiga e Scarpa juntos na decisão hoje do lado do Palmeiras, hein?
Eu acredito nisso também, eu acredito que o Veiga deverá jogar, até porque não foi lesão muscular, foi uma pancada, claro, uma torção, isso requer um certo tempo para recuperação, talvez o Veiga não esteja 100%, mas pode estar próximo, por isso eu acredito sim que ele deverá jogar, mesmo não estando na sua condição ideal, mas vai na raça, vai na força, é um jogo super importante para o Palmeiras, para fazer essa dobradinha aí com o Gustavo Scarpa, para o Palmeiras conquistar aí um resultado importante que vai lhe dar aí a vaga para enfrentar o Flamengo lá em Guayaquil, com cobertura em loco da CBN Campinas, eu tenho certeza disso. Eu também tenho certeza disso, vai ter um enviado especial lá em Guayaquil para essa partida aí. Agora, Carlão, o Palmeiras, você tá postando todas as suas fichas do Palmeiras do jeito que você tá falando, Carlão. Mas não vai ser tão fácil assim, não é? Não vai ser fácil. A gente fala brincando e tal, mas eu acho um jogo super equilibrado. O Palmeiras tem uma chance maior, pelo menos eu entendo assim, porque joga em casa, tem um retrospecto favorável, é um time que já passou por problemas dentro da competição e conseguiu reverter contra o fortíssimo Atlético Mineiro, notadamente o jogo lá no Mineirão. E depois também aqui em São Paulo, né, com 9 jogadores, conseguiu enfrentar o Atlético, levou a decisão para os pênaltis. Então é um time que ganhou muita casca, né, em virtude dessas situações mais complicadas. E hoje também tem uma situação complicada diante de uma forte equipe e uma equipe copeira, né? Uma equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, talvez seja mais copeiro, o treinador mais copeiro em atividade do Brasil. Então vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas eu aposto na qualidade do Palmeiras. É um time que quando coloca a bola no chão leva muito perigo, foge um pouco a característica de jogo hoje, né? É um jogo em que o Palmeiras vai tomar a iniciativa, não é muito essa ideia de jogo que o Abel tem em mente, não é o modelo de jogo que o Abel gosta de trabalhar, mas vai ter que ser assim, com o Rafael Veiga, com o Scarpa, lá na frente com o Dudu, com o Rony, uma defesa muito sólida, como o capitão Gustavo Gomes acabou de falar aí. Eu acredito sim numa vitória muito, mas muito sofrida do Palmeiras hoje diante do Furacão. O Fernando tá mandando um WhatsApp aqui perguntando para mim e para você, Carlão, por que os zagueiros paraguaios são tão bons? É verdade. Também gostaria de saber, pelo menos desde do que acompanha o futebol, 98 foi o auge, né, com Gamarra e com Ayala, Celso Ayala, que formou a dupla de zaga com o Gamarra não fez uma falta sequer no Mundial de 98, Gustavo Gomes também, um baita de um zagueiro, do lado do Corinthians temos Balbuena, né, é uma essência de futebol, né, o futebol paraguaio sempre conseguiu se destacar através das retrancas, através das defesas sólidas, e por isso acaba aí revelando grandes zagueiros para o futebol mundial. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, já tem aí, pelo menos, a expectativa da definição das equipes para logo mais? Sim, Cariola, como dito anteriormente pelo colega Leonardo Dai, Palmeiras tem um desfalque já confirmado, né, que é Danilo, que foi suspenso por 2 jogos por ser expulso nas quartas de final contra o Atlético Mineiro. O provável Palmeiras para pegar o Atlético Paranaense logo mais às 21h30 tem Everton, goleiro, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Gabriel Menino substituindo a Danilo, Zé Rafael e Scarpa. Daí a dúvida, né? Ou o Rafael Veiga joga, ou se não jogar, 2 opções. Flaco, Lopes ou Bruno Tabata. E na frente, dado o centroavante Rony, o artilheiro histórico do Palmeiras na competição. Já o Furacão tem 2 desfalques, um dentro de campo e o outro não dentro de campo, mas não tão menos importante assim. Acho que é o mais importante do time paranaense, né? Filipão está suspenso por ter sido expulso no jogo de ida lá em Curitiba. E Hugo Moura também por ter sido expulso, não vai para o jogo. O provável Furacão tem Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Eric, que vai substituir Hugo Moura, o experiente Fernandinho e Alex Santana. Na frente, Vitinho, o uruguaio Canóbio e também Vitor Roque, a grande revelação do futebol brasileiro nesses últimos tempos. Maior contratação do Furacão junto ao Cruzeiro por 24 milhões de reais. Foi a maior transação que o Furacão já fez na sua história. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, obrigado pelas informações direto aí do Allianz Parque. E à noite nós estaremos por aqui, você por aí, qualquer informação, novidade, fique à vontade em nos contactar para trazer os detalhes, tá ok, Fábio?
Estou à disposição, Cabela. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Bom trabalho, Fabião. Trazendo as informações direto do Allianz Parque. Daí, portanto, Palmeiras e Atlético Paranaense fazem esse segundo jogo da semifinal. Primeiro jogo 1-0 para os paranaenses. O Palmeiras tem que reverter a situação logo mais a partir das 9h30 da noite. Bota o hino do Guarani. Hino do Bugrão, meu caro Bolacha. Porque hoje tem Bugrão em campo, hein? Lá em Goiânia contra o Vila Nova, o Bugrão vai em busca de mais uma vitória. Júlio Nascimento. Muito bem, Cabelo. O Guarani tem compromisso importante na noite desta terça-feira contra a equipe do Vila Nova. Partida fora de casa e o camisa 10, Giovanni Augusto, que agora está emplacando uma sequência depois de um longo período machucado, projeta a partida contra o Tigre. Confronto direto, né? Mais uma final de campeonato pra gente. Do meu ponto de vista, acredito que vai ser o jogo mais difícil do ano, até porque a equipe do Vila vem numa crescente muito boa, e jogando aí de casa eles são muito fortes, né? Então acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer o momento do Vila e ir para esse jogo com os pés no chão, mas sabendo também da nossa responsabilidade e da nossa capacidade. Acredito que vai ser um grande jogo, se a gente conseguir entrar focado ali no início do jogo, a gente tem tudo para fazer mais um grande jogo fora de casa e, se Deus quiser, sair com a vitória. Giovanni Augusto também fala sobre a estratégia que será adotada pelo Guarani para tentar conquistar os 3 pontos nesta noite. Acho que o início do jogo é muito importante, a gente conseguir segurar a pressão do Vila Nova ali aos 15, 20 minutos do primeiro tempo. Depois do jogo fica mais igual, né? Onde a gente consegue também encaixar os nossos contra-ataques. Então acredito que os detalhes no início do jogo vão fazer total diferença e espero que a gente possa entrar concentrado para não ser surpreendido pela equipe do Vila. Muito bem, é a palavra do Giovanni Augusto, partida que ganha esse caráter decisivo, né, Cabela? Por ser um confronto direto, 2 times que estão na mesma condição de zona de rebaixamento, o Guarani com a grande possibilidade, depois de 22 rodadas, deixar a zona de rebaixamento e respirar mais aliviado até a sequência desta rodada. Então, hoje, partida fora de casa, uma verdadeira final para o Guarani. Daqui a pouco eu explico qual deve ser a estratégia adotada pelo técnico Moser para enfrentar o Tigre de Alanal. É exatamente aquilo que nós falávamos agora há pouco, né? Uma vitória hoje, o Guarani fica fora da zona de rebaixamento, pelo menos até amanhã, não é? Fica fora dessa zona de rebaixamento. Tem que entrar concentradíssimo para o jogo de hoje, não dá bobeira. Tem que pensar primeiramente em não tomar gols, né, Carlão? Aí depois vamos pensar na vitória, né? Principalmente nesses primeiros minutos, como o Giovanni Augusto disse. Apesar, Cabelo, que nas 2 últimas partidas fora de casa, em que o Guarani se viu diante de um grande público, se viu diante de uma atmosfera negativa para ele, né, contra a Ponte Preta e contra o Vasco, o Guarani foi bem. Os primeiros minutos contra a Ponte, tudo aquilo que a gente imaginava para o Guarani, não tomar o gol no início, administrar a pressão, assustar o adversário, isso aconteceu no derby, né, teve a chance com o Yuri, aquilo deu uma arrefecida na torcida da Ponte, assustou a Ponte. O Vasco da Gama, nos primeiros minutos, conseguiu marcar o gol, mas o Guarani, logo em seguida de ter tomado o gol de pênalti do Nenê, conseguiu também equilibrar as ações e teve um bom comportamento, desperdiçando até boas possibilidades de conquistar o empate. Então, nessas 2 provas de fogo, embora os resultados não tenham sido os melhores para o Guarani, mas o desempenho da equipe, a maneira como a equipe encarou a pressão, foi uma maneira positiva e hoje vai ser a mesma coisa. Talvez num jogo mais importante que os 2 que eu citei, porque hoje é um confronto direto. Contra a Ponte era um clássico, mas dentro da classificação não era muito um confronto direto. Contra o Vasco nem se fala, mas hoje é um duelo importantíssimo, que se o Guarani ganhar, pode já começar a encaminhar a sua permanência e já pode curtir parte do feriado de 7 de setembro fora da zona de rebaixamento. Agora a pergunta é, né, Júlio Nascimento, será que o técnico Mozart vai manter a formação que jogou contra o Sampaio Corrêa? Muito bem, Cabela, falando agora sobre o time projetado do Guarani, a primeira opção é a manutenção do time que venceu o Sampaio na última rodada, né? Nesse caso, o Guarani jogaria com Kozlinski, o Alvarino na lateral direita, às vezes fazendo uma função ali de terceiro zagueiro também, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Júlio César e Yuri. As outras possibilidades, na lateral direita, o Diogo Matheus fica à disposição mais uma vez, ele já esteve no banco de reservas contra a equipe do Sampaio. No meio-campo, Rodrigo Andrade, se a comissão técnica entender que ele não está 100% fisicamente porque deixou o jogo contra o Sampaio reclamando de dores, ele será substituído pelo Matson. E no sistema ofensivo, são 2 vagas para 3 jogadores.
Isaac e Júlio César foram os titulares no último jogo, mas tem o Edson Carioca, que é um jogador que o técnico Moser tem gostado muito. Já o time do Vila, que até passando o provável titular do professor Alain, Titone, Alex Silva, Rafael Donato, muito bom na bola aérea, Alisson Cassiano e William Formiga, Jean Souza, Wagner, Caio Nunes, Dentinho e Daniel Amorim. E na equipe de arbitragem, Cabelo, outro detalhe. Quem apita o jogo é Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, mas na bandeira 2 será o reencontro do Guarani com a Maíra Mostela Moreira. Quem é? Pra quem não se lembra, ela foi auxiliar envolvida na polêmica do jogo do ano passado contra o Vila Nova, 2-2 em Goiânia. Muita reclamação do Guarani, reclamação que foi parar até na CBF, e muitos entenderam que aqueles pontos seriam suficientes para colocar o Guarani numa situação diferente na reta final da Série B. O Guarani reclama muito desse jogo até hoje, e essa coincidência, a mesma auxiliar contra o mesmo adversário fora de casa. Cabela. Pois é, né? É jogo que virou uma rivalidade entre Vila Nova e Guarani, sempre tem jogos interessantes, e ainda essa polêmica, né, que cerca o jogo do ano passado, e justamente a auxiliar vai estar em campo hoje, meu caro Carlão. A gente fala tanto em bom senso, né, Cabelo, em tantas situações, e principalmente no futebol, é bom senso para cá, bom senso para lá. Tinha até o bom senso, né, no início dos anos 2010, para discutir o calendário, algumas situações do futebol brasileiro. E ainda falta a CBF ou a comissão de arbitragem o famoso bom senso, né? Você não pode colocar auxiliar numa fogueira, numa fornalha dessa. Ela foi a principal responsável, sem o VAR no ano passado, em ter participado daquele gol que não valeu, né, do Guarani. E hoje, num jogo tão decisivo como aquele, apesar do Guarani hoje viver uma outra situação, mas o clima de decisão é o mesmo de 2021, e você coloca a mesma personagem. É uma falta de bom senso. Fica complicado para a própria assistente e principalmente para o Guarani, para os envolvidos, né, os profissionais envolvidos nessa partida. Realmente faltou bom senso e muito para o pessoal da CBF ou para o pessoal da comissão de arbitragem. Muito bem, a partir das 9 da noite, eu estarei ao lado do Carlão, ao lado do Léo Toninho e também do Júlio Nascimento na transmissão de Guarani e Vila Nova, ou Vila Nova e Guarani, aqui no futebol da CBN Campinas, 9 da noite, horário marcado para a gente se encontrar para falar do jogão de bola de logo mais à noite. Lá na Polônia, o Brasil vence o segundo set, faz 2-0 sobre o Irã nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino. E lá na França, intervalo de jogo, Paris Saint-Germain 2-0 sobre a Juventus. Vamos pro intervalo e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta aqui no CBN Esportes, segunda edição. Quem tá mandando aqui? O Guina Guirra, lá de Nova Odessa. Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia de folga, estou na expectativa do meu Verdão mais tarde. E o Neymar tá jogando muito agora. Avante palestra. Vai estar de folga hoje, é feriado amanhã. Que história é essa, Guina? Poxa vida, tá? Como é que pode estar de folga hoje, feriado amanhã? Cristiano Salvione manda boa tarde pra nós. Participa aqui que não teremos furacão, teremos fura-porco. Felipão aprendeu demais do 7-1 e já tá calejado. Que coisa, não? Bota o hino do peixe aí, bolachinha. O Santos que ontem fechou a rodada do Campeonato Brasileiro, mas com derrota perdeu para o Goiás. Bruno Faria. Na noite desta segunda-feira, o Santos recebeu o Goiás no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e saiu de campo derrotado por 2-1. O técnico Lisca contou com 2 reforços no time titular, Rodrigo Fernandes e Marcos Leonardo. Os dois voltaram à equipe após cumprirem suspensão, mas logo no começo do jogo, aos 2 minutos, Pedro Raul abriu o placar. O Peixe encontrou dificuldades, porém conseguiu um empate depois de muitas tentativas, já no segundo tempo, quando o Madson cruza da direita, a bola bate no calcanhar de Sávio, mas entra. O alvinegro tentava a vitória, contudo, Pedro Raul, artilheiro do Brasileirão, recebeu um lindo lançamento do campo de defesa e por cobertura, já no ataque, ainda fora da grande área, fez o segundo e deu números finais ao confronto. Lisca perdeu a primeira no comando do Santos em casa e destacou a dificuldade por ter saído atrás do placar no início do jogo. A partida começou já com 1-0 praticamente para o Goiás, né? Nós tomamos o gol com 2 minutos. A qualidade do passe do Dadá e da entrada do Pedro, apesar de a gente já ter essa jogada mapeada, né? Faltou a gente estar um pouquinho mais atentos. E depois tomamos conta do jogo, tentamos de todas as maneiras, fomos, agredimos, tivemos várias chances de gol. Tadeu estava numa noite boa também. Conseguimos o empate, né, num lance até fortuito, que a bola bateu, rebateu e entrou no gol. Sentamos no jogo e aí erramos mais uma vez, né? O Goiás fez 3 chutes, 2 gols. Foram muito eficazes, mas hoje era um dia não para nós, né? Ficamos a noite inteira tentando e não fomos eficazes, né? O Peixe perde posições na tabela e cai para a 10ª colocação. Além de seguir com 34 pontos no campeonato, o time está a 8 de diferença para o 6º posicionado, o Atlético Paranaense, primeira equipe que abre a zona de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. O time saiu vaiado de campo pela primeira vez desde que o treinador chegou ao clube. Lisca entende as reclamações do torcedor e já projeta o próximo duelo. São normais, né? Quando a gente perde dentro de casa, nós representamos o Santos, um time grande, o torcedor vem ansioso pela vitória e a responsabilidade é de todos nós, minha como treinador, dos jogadores, do clube todo, e agora é se remobilizar para fazer um grande jogo lá no Ceará e recuperar esses pontos que nós deixamos aqui. O Santos que volta a campo no sábado às 4h30 da tarde para enfrentar o Ceará no Castelão. Rodrigo Fernandes, substituído ainda no primeiro tempo diante do Goiás, será reavaliado nos próximos dias e pode ser desfalque, assim como Carlos Sanches, que segue lesionado, e Ângelo, que está defendendo a seleção brasileira sub-20. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria, pelas informações. Faltam 2 minutinhos para 5 da tarde. Carlão, o Santos... É interessante, né? O Lisca chegou, deu uma ajeitada no Santos, chegaram reforços e tal. E nessa primeira derrota do Santos em casa, o Santos está fazendo um campeonato de recuperação. A torcida pega no pé do Lisca. E teve até torcedores pedindo a cabeça do Lisca, Carlão. O torcedor ele é passional, né? Ainda mais num jogo em que, em caso de vitória, o Santos poderia abrir as portas aí para brigar por uma vaga à Copa Libertadores, enfrentava o Goiás. Goiás com um sistema defensivo muito sólido, um contra-ataque muito bem encaixado com o da Belmonte e o Pedro Raul, que é o cara da finalização. Foi assim, o
os 2 gols do Goiás, o primeiro com 1 minuto de jogo, numa falha do Maicon, que ficou caçando pipa, o cruzamento do Dadá, gol de Pedro Raul. E no segundo tempo, esse lançamento lindo aí que o Lisca acabou falando, né, que a nossa reportagem acabou destacando, o Dadá lançou o Pedro Raul, e o Pedro Raul, por cobertura, fez o gol da vitória, se consolidando como um artilheiro. Mas é uma campanha de recuperação, não adianta a gente imaginar que o Santos vai brigar por Libertadores, eu até imaginaria isso, continuo nessa esperança, mas de uma maneira mais comedida depois do tropeço de ontem. Agora, Carlão, eu comecei uma campanha hoje pela manhã dentro do CBN Campinas, ao lado do Paradela, que na sexta-feira o Tite tem que convocar Pedro e Pedro, o que você acha? Pedro e Pedro, Pedro do Flamengo e o Pedro Raul do Goiás. E não é carta fora do baralho, não. Pô, Galvão Bueno está pedindo Rodinei. Ué. Pois é, eu vi. Mas você viu o que o Caio Ribeiro falou do Rodinei? Não, só li as manchetes destacando aí o Galvão. E que o Galvão não tá errado, não. O Rodinei tá jogando muita bola. Sim, mas o Caio Ribeiro falou o seguinte, eu até concordo com o Caio Ribeiro. Ele falou assim, Rodinei, excelente jogador, tá numa fase esplendorosa, mas o nível dele em relação ao nível europeu que o Brasil vai encontrar na Copa do Mundo é muito diferente. Então ele falou que não é o momento do Rodinei estar numa Copa do Mundo. Carlão, um abraço pra você, Carlão, até daqui a pouco. Caiu o Carlão de novo. A gente volta às 9 da noite para Vila Nova e Guarani, aqui na CBN Campinas. Até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento